Ele, Joca. Olá, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Tiago também já entrou. Lijoca, nossa cantora preferida. Então, boa tarde a todos, né? A gente sempre começa pontualmente às 17 horas. Oi, filhota. Sejam muito bem-vindas. A nossa família aí dando apoio. Vamos chamar o Dr. Tiago, né? E, na verdade, vamos dar continuidade ao bate-papo com o médico psiquiátrica, oh meu Deus, quase que um psiquiatra, Dr. Tiago Tarran. E nesta jornada temos falado de assuntos de grande importância, né, sobre o agravamento dos transtornos ansiosos e depressivos, né, em tempos de pandemia. E nesse bate-papo, o bate-papo passado, falamos sobre insônia e íamos começar a falar também sobre automutilação, mas não tivemos tempo, né? E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos começar primeiro o nosso bate-papo falando um pouco da automutilação, uma vez que a gente tem percebido nos consultórios, assim como os professores, né, em sala de aula, muitos jovens se automutilando, né? Então, o Dr. Tiago, pela sua vasta experiência que ele tem nessas questões de transtornos mentais, né? Hoje a gente vai falar então sobre a questão mesmo da automutilação e bem como um pouco da insônia também, que muitas pessoas na live passada ela ficou quis tirar algumas dúvidas em relação à insônia, né? E é um assunto de fato muito falado mesmo, porque diante desse quadro de pandemia, puxa vida, vem os medos, vem as angústias e, consequentemente, isso traz um desconforto e afeta a questão da qualidade de sono mesmo, né? Então, hoje nós vamos abordar sobre a insônia ainda e falar sobre a automutilação. E para esse bate-papo, eu quero convidar o Dr. Tiago Tarran, nosso amigo. Pronto, já estou convidando aqui o Dr. Tiago Tarran, dentro em breve estará conosco. Pronto. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Tiago, tudo bom? Boa tarde a todos, tudo bem? Mais um prazer, Eu, mais uma vez um prazer estar aqui participando de um bate-papo, poder partilhar conhecimentos, experiências, vivências. Agradecer mais uma vez a Chave da Questão pela oportunidade de estar abrindo espaço para a gente. E relembrar que não somos expertos em tecnologia, em áudio, vídeo, então qualquer falha nossa, já perdão, estamos perdoados. né? Já estamos perdoados. Na live passada, eu acabei entrando na minha live, né, na minha mesmo, no meu particular do Instagram, mas aí conseguimos recuperar e pegamos aí uma boa parte ainda do tempo para desenvolvermos sobre os assuntos, né? Alguns Então, parentes ansiosos ligaram umas 20 vezes para minha esposa, perguntando onde seria a live da última vez, né? foi, né? Mas eu passei por isso também, viu? É. Mas eu, Não vou citar o nome do parente e minha mãe, tá? Não vou citar. não, pois é, e a minha esposa até aqui veio, né, coitada, ela veio de bicicleta, consultório, para poder avisar. Mas tudo bem, acho que passou e com isso a gente vai aprendendo também, né, Tiago? Com certeza. Mas, Tiago, assim, tem sido muito bom a nossa live, nosso bate-papo, tem sido assim muito esclarecedor e muitas pessoas têm dado feedback para a gente de uma forma muito positiva, né? Eu sou grato a Deus pela sua vida, né? Pelo profissional que você é e sempre traz assim primeiro colocando
a questão humana na frente, o bom atendimento, de maneira que a pessoa fique muito à vontade de poder falar sobre a sua dor, sobre o seu momento. E eu te admiro, viu, meu amigo Tiago Tarran, médico psiquiatra. Então, o paciente já nos procura já em sofrimento, né, Carlos? E se a gente não Uhum. tiver um mínimo de empatia, um mínimo de humanidade, não vai partilhar sofrimento e a gente não vai conseguir ajudar de uma forma bem efetiva, né? Então, É o verdade, mínimo, isso para qualquer área, né, Carlos? É empatia ao próximo, né? É isso que a gente com precisa. certeza. Isso aí. E, Tiago, então a gente, você já até agradeceu aí a chave da questão, em nome da Fátima Marques, que é a coordenadora, e parabenizar todos os profissionais que se disponibilizam para esse trabalho tão rico de esclarecimento à população, né? Tiago, hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre dois temas, né? O primeiro sobre automutilação, que não deu tempo na live passada a gente Uhum. falar sobre. E o segundo, a gente ainda vai falar um pouco, se der tempo, sobre insônia. É Sim. um problema assim que vem afetando a muitos, né? E as pessoas têm pedido muito para poder falar sobre essa questão. Então, Uhum. a gente fala um pouco sobre a questão da automutilação. Perfeito. Então, Tiago, a gente sabe que ferir o próprio corpo é uma prática que vem crescendo, né? Principalmente nos adolescentes. Pode ser arranhar a pele com as unhas, se queimar com ponta de cigarro, cortar os braços ou pernas, até formas mais graves, né, como furar os próprios olhos, aí o processo de autocastração, enfim. E sabemos que as causas mais identificadas são traumas, pelo menos a experiência que eu tenho tido, Tiago, dentro do consultório mesmo, né, nos atendimentos, principalmente a jovens e adolescentes, né? Então, o que a gente tem conseguido identificar são traumas familiares, separação dos pais em alguns casos, a própria insônia, a ansiedade, medo, frustrações, a sensação de culpa, angústia, tristeza e, sobretudo, Tiago, é, geralmente, após a automutilação, surge aquele sentimento de vergonha e, claro, e é preciso esconder os cortes para evitar o sentimento de culpa pelo que fez, né? Então é muito comum a gente ver o adolescente se cobrindo, né? Ele usa roupas de mangas compridas justamente por vergonha, medo de ser julgado pelo outro. Em detrimento disso, Tiago, eu vou trazer assim, algumas perguntas. Na sua experiência, né, como o número de automutilação entre os adolescentes tem crescido sobremaneira, qual a orientação que você pode dar aos pais e também não podemos esquecer dos professores que vivem em sala de aula lidando com essa questão diariamente. Então, o que é, pela sua experiência, qual a palavra que você traria para os pais e os professores diretamente? Então, antes disso, auto, o automutilação, que são os cortes, a gente percebe um aumento absurdo na, na frequência nossa de consultório, seja particular ou seja no público. Nos últimos anos vem crescendo assustadoramente a quantidade de paciente que a gente recebe. Basicamente, a grande maioria é em adolescentes, né? Então, que tá em muitas angústias, né, da própria idade, então o que gera mais preocupação ainda. Mas o que a gente pode orientar os pais e os educadores em relação à automutilação? Por definição, a automutilação é qualquer comportamento intencional envolvendo ação direta contra o próprio corpo, de forma consciente. Então, a automutilação é um ato consciente de se ferir de uma forma intencional.
é um ato repetido, e tem pacientes que costumam ter dezenas, centenas de atos de mutilação em 12 meses. Então é um problema sério, grave e altamente recorrente. O que os pais têm que observar ou agir quando se deparam com isso? O primeiro é observar as roupas do filho. Esse é o primeiro passo. Se no ambiente, num local que é muito calor ou temperatura bem mais de amena para calor, ficar atento se está usando roupa de manga comprida em época de calor, ficar atento à mudança de comportamento que o filho apresenta, principalmente questão de agressividade, não lidar muito bem com frustração, com cobrança, e se perceber alteração de comportamento, ficar atento, observar a questão das roupas e avaliar sempre a importância da família estar mais junta, de existir diálogo, de existir a pergunta: como você está? Pode parecer uma coisa muito simples, mas poucas famílias, poucos pais fazem isso. Como que você está, meu filho? Como que você tem sentido? Como foi seu dia na escola? Você vai sair hoje? Com quem que você vai sair? Quem que é o que você vai sair? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma maneira? São perguntas tão simples e que muitos pais não fazem, Carlos. Tem muitos pais que acham que só prover é suficiente para educar e para dar conforto emocional aos filhos. Não, e tem que existir o diálogo, tem que existir a compreensão, tem que existir empatia em casa. Como é que você vai ter empatia pelos outros fora de casa se em casa você não tem? Enxergar o seu filho, a sua filha, como que eles estão, como que está o comportamento. Permitir que os filhos falem sem interromper, isso é tão importante. Tem muitos pais, pela correria do dia a dia, a conversa é oi, tchau, né, Carlos? Mal dá tempo do filho falar, se expressar. Então, perguntou, deixa falar, não interrompa. Vai ter o momento certo para você fazer sua intervenção como pai, poder dar sua palavra de apoio, de experiência ou até de correção. Se os pais perceberem que o filho ou a filha está se automutilando, não entrar em desespero. Pode parecer cruel isso, mas se o filho vê os pais desesperados, isso gera mais desespero, mais angústia e sentimentos de ser um estorvo, de estar causando mal na família. Então, aos pais, tentar não se desesperar. Deixa para desesperar sozinho, né, no quarto com o cônjuge, mas na frente do filho tentar não fazer isso. E lembrar que sempre, sempre existe tempo para resgatar nossos filhos, seja em qual idade eles estiverem. Sempre tem tempo. E o principal aos pais que estiverem ouvindo a gente: não se sintam culpados. Tá? Acolher, sem julgar, sem criticar, sem jogar pedras. Acolher, demonstrar amor, carinho e um diálogo amoroso sem julgamento. Olho no olho, com amor, carinho e empatia. Isso é o papel dos pais. Tudo isso, Carlos, né, teoricamente a gente não precisava estar falando sobre isso. Né? Isso já deveria ser automático nas famílias. Né? Na nossa geração isso era muito mais comum. Atualmente é muito mais complicado isso, pela correria do dia a dia, pelas multifunções que os pais têm, pela tecnologia. Os filhos são muito tecnológicos hoje em dia, mal dialogam com os pais ou entre os irmãos, é sempre computador. Então a gente vive numa época que é muito complicado, e quanto mais diálogo tiver, menor sofrimento vamos ter lá na frente, tá? Em relação Tiago, sim, cara. em relação à família, é muito importante, embora, como você falou, né, não precisaríamos falar sobre isso, que é uma coisa já de praxe, é uma coisa tão óbvia, né? Mas mesmo assim, Tiago, a gente tem observado nos consultórios a negligência, às vezes, dos pais, né, da própria família, né? Como você falou, não cair no desespero, mas também ter aquela prudência de observar e não achar que é algo passageiro, porque às vezes
a própria família não está sabendo lidar com a situação do filho, Sim. né? Que está se automutilando e pensa assim, ah, isso vai passar, isso é coisa rápida. Na verdade, também ela ficar atenta, como você falou, e tentar de alguma maneira buscar uma ajuda, né, profissional, buscar Não, uma isso é orientação, né? fundamental. Quantas E eu, vezes, desculpa, Carlos, mas não, quantas vezes no próprio consultório nosso, eu atendo adolescentes que chegam no consultório, seja em Marataízes ou Cachoeiro, para quem não conhece, a região quente, e chegam no consultório com blusa de frio, manga comprida, cabelo cabelo grande, solto para frente. Aí você pede, que é uma prática que a gente faz, eu sempre atendo o jovem sem a presença dos pais, né, converso com os pais, depois peço para o pai sair. E eu sempre pergunto para o jovem que vem com uma comprida em época de calor, se ele tem alguma coisa a esconder, se tem alguma coisa para me mostrar. E quantas vezes a gente acaba descobrindo, por experiência, uma automutilação mesmo antes dos pais que acabam não sabendo. Então, né, isso é muito comum, cara, muito comum. Os pais têm que olhar mais para os filhos, perceber comportamento, né? Complicado. você ia falar dos professores, eu te interrompi, Sim. Thiago. Os educadores têm um papel fundamental, né? Grande parte da semana os pacientes passam, os automutiladores, seja qual paciente for, passa em sala de aula, passa no ambiente escolar. Então, os educadores têm um papel fundamental de acolher, né? Acolher os alunos e pensar sempre que eles não estão chamando a atenção, pelo contrário, eles querem esconder. E depois do ato em si de corte, vem culpa, vem vergonha, vem frustração. Então, eles querem esconder, eles não querem chamar a atenção. Eles têm medo de serem efetivamente descobertos e virarem motivo de bullying, chacota ou isolamento social. Os professores, educadores, toda a parte pedagógica tem que escutar o que os alunos têm a dizer. E falar sobre automutilação na escola. A faixa etária mais comum são nos adolescentes, então o ensino fundamental, o ensino médio tem que ter palestras, debates, soluções, acolhimento, seja com qualquer tipo de aluno, seja aluno que tem bom comportamento, alunos suspeitos, enfim, a escola tem que estar engajada em tentar coibir essa prática e acolher os alunos, né? Quem está se automutilando está em franco sofrimento e desespero. Então tem que existir também respeito, sem crítica, sem julgamento, acolher, tentar promover de uma forma lúdica, talvez, jogos, dinâmicas, rodas de conversa para tentar mediar e encaminhar. É, Perceber o ato, encaminhar para serviço de ajuda, serviço de saúde mental. A gente conversa, né? A gente, para mim, toda escola deveria ter um psicólogo. Isso deveria ser regra, deveria ser mandatório, que ajudaria demais, demais, demais. Então a escola tem que ter o papel também de encaminhar, chamar os pais, encaminhar para serviço de saúde, fazer o seu papel não só como educador, mas como promoção de bem-estar na família, né? legal, muito bom. E a gente Tiago, não e pode esquecer como... também, Carlos, só um minuto, aproveitando Ó, do educador, não esquecer também dos alunos, que também tem papel fundamental em todo esse processo, seja de ajuda ou seja de estímulo à automutilação. O aluno tem que acolher o colega, perceber que o colega está em sofrimento, conversar com o professor, se tiver liberdade, conversar com os pais, com irmãos, enfim. Percebeu que está sofrendo, entrou no banheiro, percebeu que o colega está se cortando no banheiro, tem que procurar, chamar, sem alarde, sem fazer, sem ir no microfone e gritar para todo mundo, mas chamar um diretor, chamar um professor de confiança e falar. E, obviamente, né, isso é claro, evitar o bullying. O bullying é uma das causas clássicas de automutilação, né? Então, o aluno também tem papel muito importante, seja na ajuda, seja na piora do quadro, né? e Tiago, e como abordar esse adolescente, como tratar? Então, a automutilação em si indica sofrimento, né? E a gente tem que tentar identificar o motivo desse sofrimento. Qual a causa desse sofrimento? Traumas, perdas significativas, perdas de um ente querido,
bullying, dificuldade no aprendizado, né, com sentimento de inutilidade, de ser burro, dificuldade em lidar com questões de gênero, né, isso é um quadro comum também de automutilação, abusos sexuais, abusos emocionais, bullying, baixa autoestima e os transtornos mentais clássicos, depressão, ansiedade. Então, é tentar identificar a causa e tratar a causa para evitar que venha o sentimento de solidão, de angústia, de dor e usar a automutilação para aliviar todo esse sofrimento, né? Uhum. A faixa etária você já até comentou, aí está mais assim nos É, adolescentes mesmo, né? a faixa etária mais comum é de 12 a 17 anos, mas a gente tem relato de início de automutilação em jovens, mais jovens ainda, 8, 10 anos, e até em adultos também, tá? Mas a faixa etária clássica é dos 12 a 17 anos. O adolescente causa uma preocupação muito maior na gente, né, Carlos? Falta de maturidade, aceitação social, não tem aquele sentimento de que nada vai acontecer, né, aquele sentimento de super-homem ou Mulher Maravilha, de que nada repercute, nada acontece. Isso é muito preocupante. Além do que, existe também os casos de jovens que se automutilam para imitar algum colega, para ter uma aceitação em grupo, ou porque um artista que gosta muito fez isso e acaba imitando. Então, existem os imitadores também de automutilação, que não deixa de ser também preocupante, né? Não podemos esquecer que a automutilação é um fator de risco clássico para tentativa de suicídio. Então, se a pessoa se automutila, há grande chance de tentar suicídio, se não for devidamente tratado, tá? Tiago, isso eu estava pensando aqui exatamente isso, de crianças, né, e adolescentes que eu já atendi, em alguns casos que atendo também, os próprios educadores têm me procurado aqui na nossa região para poder falar desse assunto, né? E o que eu já propus, sim, é a gente poder trabalhar isso em forma de palestra, para aumentar essa demanda de conhecimento, né, de alerta, e, sobretudo, como é importante o processo terapêutico, a conscientização da família, para que essa criança venha falar do que está acontecendo com ela, que dor é essa existente na vida dela, que só ela sabe, só ela sente, né? Então, o quanto é importante ter esse acompanhamento para essa criança poder falar. Eu lembro de um caso que eu até te encaminhei uma adolescente, mas houve, de certa forma, a ignorância, porque essa criança estava se automutilando, além de TDAH, né? Ela tinha um déficit de atenção, e eu te encaminhei, e a medicação que você passou, toda a orientação que ela recebeu, estava fazendo muito bem essa pessoa, mas eu não senti o apoio da família. A família negligenciou. Por mais que a gente chame a família ao consultório, explique os motivos, pede a parceria dessa família, a família precisa estar muito atenta, a família precisa estar junto com o profissional para poder salvar aquela vida. Como Claro. você bem disse, né? Em alguns casos, quando maltratado ou não cuidado, leva a pessoa até ao suicídio mesmo. E quando a gente fala, você pensa assim também, do suicídio, a gente tem que falar de uma forma clara mesmo, é o que Sim, claro e acontece. franco. Sim. Não podemos esconder isso, né? Então a realidade é essa. Uma vez não tratada, pode levar o seu filho, a criança, ao suicídio, E né? é o que a gente Vamos. faz no consultório, Carlos. Eu atendo o adolescente e depois eu converso sozinho com os pais que acompanham em consulta. 90% dos casos, quem acompanha é sempre mãe ou avó. É raro você ver uma figura paterna, o que, né, já subtende uma desestrutura familiar, né? A gente entende a questão do trabalho e tudo, mas a gente tem o conhecimento que a família é o nosso bem mais precioso. Então isso já demonstra uma certa negligência. Mas enfim, aí eu converso sozinho com os pais, ou quem for, pai, mãe, avó, e explico justamente isso. Se não tratado, isso vai evoluir para tentativa de suicídio, podendo ocorrer, de forma intencional ou não, o suicídio. Porque se tem a tentativa, mesmo que não seja com o intuito de morrer mesmo,
pode acontecer até um acidente e acabar morrendo. Se tem o ato de suicídio, o ato contra a própria vida, pode acontecer de ser efetivado. E normalmente todo mundo se assusta. E esse é o objetivo, gerar susto para poder só sair do fantástico mundo de Bob e cair na realidade de que precisa da família estar presente. Senão nenhum tratamento funciona, né, Carlos? Não só da automutilação, nenhum, né? Tiago, e você me fez lembrar também, não seria diferente também de uma pessoa que tem problema de depressão, quando às vezes a família ou amigos negligenciam no sentido de falar que é frescura, Sim, que é com falta de certeza. fé, que tem que entrar numa religião. Enfim, eu acho que isso faz parte do contexto daquela pessoa que não tem o conhecimento do assunto e falam sem saber, né, que é frescura, que tá querendo chamar a atenção Uhum. e consegue compreender que é uma dor que a pessoa sente mesmo, que a criança E sente. o pior ainda é quando persistem nesse discurso, mesmo a gente explicando que não é, que é realmente uma doença que precisa ser tratada, como é uma Exatamente. infecção de garganta, como é uma pressão alta, como é um diabetes, como é uma fratura óssea, precisa ser tratado. E E, tem muita Tiago, gente que ainda permanece com esse discurso, infelizmente. tem, infelizmente, mas aos poucos a gente vai conseguindo alcançar essas As pessoas, lives são né? para isso, né, cara? Para Isso. desmistificar e compartilhar informação. E a chave da questão, essa plataforma que a gente está falando, tem tido assim muitas lives interessantes de profissionais conceituados, né, que falam com muita propriedade acerca do que todos nós estamos vivenciando nesse período pandêmico, sabe, Tiago? Tiago, assim, quais os sinais que precisamos ficar mais atentos em relação a uma criança que comete automutilação? Então, normalmente o jovem que faz automutilação, que pratica automutilação, comumente fica no quarto, se fecha no quarto, não socializa como socializava na própria família, normalmente passa muito tempo quando vai tomar banho, longos períodos no banho, se recusa a participar de atividades com famílias e colegas, que na maioria das vezes precisaria de roupas curtas, como praias, piscinas, churrascos, né? E está sempre usando calça comprida, blusa de manga comprida, mesmo se estiver quente. Com o objetivo, claro, de esconder os cortes. Então, os sinais que todo mundo precisa ficar atento, sejam os pais, amigos e a própria escola, é mudança de comportamento. E se você ser o mínimo de observador, não precisa ser profissional para perceber isso. Você vai observar a mudança de comportamento do jovem. Socializar menos, ficar mais restrito em quarto, em banheiro, usar roupas longas, né, manga comprida, calça comprida. E essa mudança de comportamento é muito evidente. E basicamente é olhar mais, né, olhar mais para o Uhum. seu filho e observar realmente como que ele está vivendo, se comportando e socializando, né. Uhum. Tiago, assim, uma outra questão é o seguinte, como nós já falamos anteriormente, né, sabemos que a dor da mutilação é para tirar o foco de uma dor maior da alma, né? Então, essa é uma pessoa que está em intenso estado de solidão, por exemplo. Sim, só para ilustrar quem está ouvindo a gente, o nosso cérebro, a gente tem um mecanismo de defesa que impede que a gente se machuque. A gente que não está em sofrimento, pelo menos imagino que você não esteja, Carlos, a gente, se você tentar agora se machucar, você não vai conseguir. A gente tem um mecanismo de defesa. Você pode até iniciar o ato, mas você não vai conseguir dar continuidade a ele. Seja de que forma for, caneta, lápis, vidro, enfim, com a unha, vai chegar um momento que você não vai conseguir continuar por causa desse mecanismo de defesa. Agora, você imagina o nível de sofrimento, o nível de angústia e de dor que essa pessoa sente para se cortar. Seja com vidro, gilete, unha, dando cabeça na parede, cortando antebraço, parte interna de coxa, barriga, regiões que normalmente causam muita dor. A gente, homem, nosso limiar de dor é muito baixo, né, Carlos? Mas a gente corta um dedo, né, cozinha, pô, já dói demais. Você imagina você fazer cortes longos, até profundos, em antebraço, em coxa.
Então, o ato de se cortar em si, isso demonstra um sofrimento intenso e absurdo. É, e que não é para chamar atenção, não é frescura, é sofrimento mesmo. E alivia sofrimento. Mesmo que depois venha culpa, venha vergonha, frustração, quadros deprimidos, mas durante o ato em si traz alívio. E entra no mesmo raciocínio de droga, porque chega a ser viciante. Então, por isso que um dos critérios diagnósticos para você ter a automutilação, segundo o DSM, que é a Bíblia da psiquiatria, a automutilação tem que ser um ato de repetição. Não pode ser um ato único. Aí não se enquadra numa patologia. Então é um ato de repetição. Então acaba viciando. E a pessoa, né, seja por qualquer não saber lidar com frustrações, angústias, sofrimentos, uma dor psicológica, vai acabar se automutilando para aliviar um sofrimento maior, né? E, Tiago, qual tem sido assim as causas mais relevantes para a automutilação? Então, é o que a gente falou mais cedo aí, né? Bullying, né? Dificuldade de enfrentar problemas, isolamento social, baixa autoestima, quadros de depressão, ansiedade, uso de drogas, dificuldade em rendimento escolar, gerando sentimentos ruins de inutilidade, de ser burro mesmo, né? Abusos, sejam físicos, emocionais, sexuais, o bullying, que é uma causa clássica, perdas significativas, né? Perdas de parentes, entes queridos, e dificuldade em lidar com a questão sexual, né? Por causa de preconceito, enfim, questão religiosa. Então, ainda mais um adolescente que não tem muita maturidade, né, Carlos? Isso toma outra proporção. É. Tiago, embora você tenha falado, mas como essa pergunta me chegou, por exemplo, muitos têm receio de buscar ajuda, né, por medo de serem julgados ou incompreendidos, né? Como, mais uma vez, entra a questão da família, né? Como a família e também a escola podem ajudar nesse processo? Então, muitos que se automutilam evitam buscar ajuda por não perceberem que precisam de ajuda, né? Por vergonha ou por medo, falta de compreensão ou ser taxado de ridículo pelo ato em si, né? Como a gente falou, isso acontece também como modinha, né, nos adolescentes, com o objetivo de se pertencerem a grupos, né? E isso gera muita disfuncionalidade, né, Carlos? O adolescente passa a se tornar disfuncional, seja na escola ou seja em casa. O rendimento escolar diminui absurdamente. Em casa, a socialização, o isolamento social também passa a ser nítido. E muitos convivem com a incerteza e a dúvida se busca ajuda ou não. Se fala, se não fala. Porque o medo de julgamento, de crítica, é muito grande. E convenhamos, né, Carlos? Muitos, sejam pais, alunos e educadores, criticam, né? Julgam, e a gente vê isso na prática nossa, né? Repetindo, a importância dos pais, né, em relação a comportamento. Observar as roupas do filho, né? Isso é muito importante. Observar a mudança de comportamento, isolamento social, agressividade, não lidar muito bem com frustrações, usar roupas, mangas compridas, calças compridas, mesmo em época de calor. A importância dos pais estarem junto dos filhos, né? Fazer perguntas, como a gente falou, perguntas simples, mas que devem ser feitas. Como você está? O que você está sentindo? Está precisando de alguma coisa? Saber com quem que seus filhos estão saindo, seja para ir na lanchonete, no cinema, para balada. É importante conhecer os amigos dos seus filhos. É importante ter contato com os pais dos amigos mais próximos que seus filhos têm. Tudo isso é rede de apoio, então isso também é importante.
Uhum. E aos pais, né, a importância de deixar os filhos falarem, né? Se você está perguntando como ele está, do que ele precisa, deixe o filho falar, não o interrompa. É muito importante escutar, ouvir, também é um ato de amor. Então, deixe o filho falar. Às vezes ele tá precisando botar para fora, mas não teve oportunidade, não teve liberdade, não teve oportunidade para isso. Então, deixe o Sim. filho falar sem ele interromper. É, E não esquecer que nunca é tarde para resgatar seu filho, se ele estiver sofrendo de alguma forma, seja em qual idade ele estiver. E aos pais não se sentir culpa, né? uhum. Acolher, amar, ter empatia, estar presente, saber ouvir e olhar no olho do seu filho. Isso é muito importante. Tiago, eu costumo sempre dizer que a escuta, ela é um processo de respeito ao sentimento do outro. Claro? Quanto, Sim. né? Então, quando a gente coloca esse parâmetro de diferença da escuta para o ouvir, muitos ouvem, né? Nos casos, o ouvir um barulho, a escuta, quando você está mais diretamente atento ao que o outro está falando sobre si próprio, sobre o seu próprio sentimento. Claro, Então, isso sim. é um ato de respeito. E muitas das vezes o outro está falando, e às vezes é uma criança, e essa criança ela deve ser respeitada também e muito bem ouvida, para Sim, que os pais, né, as pessoas que estão ali ao entorno, possam de fato ajudar uma criança e respeitar sobretudo o seu próprio sentimento. Tiago, uma pergunta que me chegou é se um adolescente, quando fica muito tempo no quarto, né, com celular, e come escondido, isso é uma forma de se automutilar? então, não tem muita relação com automutilação isso, né? Não. É o isolamento, né, que atualmente é típico de jovem e adolescente, mas uma Uhum. coisa que a gente sempre tem que orientar, e é uma prática que meus pais já faziam muito lá em casa, tira a chave da porta, orienta a não trancar a porta, orienta a não deixar a porta entreaberta do quarto, não deixar a porta fechada. O simples ato de tirar a chave da porta já subentende-se muita coisa. Numa família onde todo mundo teoricamente se ama, se gosta, se respeita, para que ter chave na porta, né? A não ser a porta da rua, né? Uhum. Mas os quartos não deveriam ter chave. E, e evitar, e sempre convidar para socializar, comer todo mundo em família, sem celular, de preferência sem TV, para a família poder conversar. Nem que troque duas palavras, mas que isso vire hábito para, no decorrer do dia a dia, a família ter mais diálogo nas refeições. Hoje cada um tem sua TV no quarto, né? Cada um tem seu celular. Na nossa época não existia isso, era uma TV na sala né? E todo mundo comia na mesa, conversando. É outra geração, é é outra época, mas é a nossa época. Então, mesmo a gente que é de outra geração, a gente tem que entender que a tecnologia existe e não tem como a gente voltar atrás. Então, a gente tem que se adaptar a isso e tentar resgatar nossos filhos, pelo menos nos momentos importantes de família, Uhum. estar em família, né? As refeições principalmente. E tirar, É. e tirar realmente as chaves da porta, tá? E não sei, alguém comentou aí, né? E se for preciso, tirar a porta, tá? Arranca a É porta. verdade, verdade. A Tiago, gente não pode esquecer também, só um detalhe, a questão da puberdade, né? Os homens, né, tem a questão da masturbação, que isso gera vergonha em relação dele com os pais. Poucas famílias têm diálogo com essa parte sexual no jovem. Então tem muito adolescente aí dos 12 aos 15 anos que tomam longos banhos ou se isolam no quarto pensando nessa questão da masturbação. Então, essa questão da puberdade, dessa orientação, iniciação sexual, a masturbação, isso tem que ser um diálogo franco em casa, dos pais com os filhos. Não tem receita de bolo, é botar o óleo de peroba na cara e falar do seu jeito, perguntar do seu jeito, para os jovens poderem estar
ter liberdade de qualquer dúvida, orientação, perguntar para os pais e não ir para a internet ou descobrir na rua e acabar acontecendo alguma coisa pior, né? Uhum. Dizer para as pessoas que nos assistem que, se caso tenha qualquer dúvida, pode enviar a pergunta, né, que a gente vai aqui responder à medida do possível, né? Tiago, a gente vai entrar no outro assunto sobre a insônia, né? Mas isso não impede as pessoas, caso tenham alguma dúvida, mande para a gente, tá? E a gente falou na semana passada, na live passada, que cerca de 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para ter um sono de qualidade, né? Isso representa basicamente um quarto da população. E a gente falou também que a ansiedade, assim como a depressão, também é um dos fatores assim causadores da insônia. O que eu tenho pensado assim que neste período de pandemia já é esperado, né, que as pessoas se sintam mais ansiosas e inseguras de forma a interferir no seu dia a dia, na sua própria rotina. Inclusive, Tiago, muitas pessoas, né, têm reclamado, não conseguem ter uma noite agradável de sono, não conseguem dormir bem, né? Entretanto, também sabemos que uma noite mal dormida pode causar fadiga crônica, né, por que não dizer assim, além de afetar também negativamente a nossa vida diária, né? Sobre esse aspecto, Tiago, que a gente abordou na live passada, o que seria importante ressaltar para quem sofre de insônia? Porque devido a todo esse momento que a gente está vivenciando, tem de fato causado muita insegurança, muito medo, e isso, de certa forma, vai refletir aonde? Na hora dessa pessoa dormir, acaba perdendo o sono, acaba desenvolvendo uma insônia, mesmo por conta de toda essa questão, né? O que você pode nos orientar sobre esse aspecto, a importância para quem sofre de insônia? Então, insônia é um problema grave, altamente prevalente e muito recorrente em toda a população mundial. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o terceiro mais depressivo, estatísticas antes da pandemia. A gente não vai perder o posto de primeiro mais ansioso do mundo, e bem provável que a gente galgue alguns postos aí no mais depressivo. E como a insônia, né, é raro, mas a gente costuma dizer que a insônia, na maioria das vezes, é secundária a alguma situação. Algo causa insônia. E as causas mais comuns de insônia, basicamente, ansiedade e depressão. Então, por sermos o país mais ansioso do mundo e o terceiro mais depressivo, isso obviamente já vai gerar muita insônia em toda a população. E muita gente acha, Carlos, que a insônia é simplesmente não dormir. Claro, isso realmente é insônia, mas existe a insônia do paciente que tem dificuldade para iniciar o sono, mas depois, lá para 3 da manhã, consegue dormir para acordar às 6, 7, um sono muito ruim. Existe a pessoa que não tem dificuldade para iniciar o sono, mas tem múltiplos acordares, acorda 8, 10, 12 vezes durante a noite. Também vai ter um sono muito ruim. Existe a insônia terminal, a pessoa que não tem dificuldade para pegar no sono, mas acorda 2, 3 da manhã e não dorme mais. E existem as pessoas que dormem à noite, mas não conseguem induzir um sono profundo. O sono acaba sendo muito superficial, por N motivos, e que não gera um sono reparador e acorda cansado como se não tivesse dormido. Então a insônia não é uma coisa simples, tem vários tipos de insônia e que impactam diretamente na qualidade de vida da pessoa. Noites de sono noites ruins de sono de uma forma consecutiva, de uma forma acumulativa, vai fazer a pessoa ficar totalmente disfuncional. Não vai funcionar. Seja em relacionamentos sociais, profissionais, a produtividade do trabalho vai cair bastante, vai piorar ou gerar mais ainda quadros de ansiedade, depressão, abuso de substâncias ilícitas, principalmente álcool e drogas. Isso sem contar situações graves como a automedicação, né, caso que a gente já conversou aqui em outras lives,
o clonazepamzinho, né? Todo mundo que pega do vizinho vai tomar, né? É, situações realmente muito graves. Então, o sono é uma situação muito ruim que impacta diretamente na qualidade de vida da pessoa. Então, o sono reparador é extremamente fundamental para a gente ter um bem-estar. Sem uma noite de sono legal, a gente não vai funcionar. Pode não ser no dia seguinte, mas vai chegar o momento que noites mal dormidas vai gerar situações ruins durante o dia, né? Uhum. Tiago, eu não seria diferente, você falou um assunto aí tão importante, que eu tenho me deparado com pessoas assim no consultório também, de pessoas, eu estava sem sono, eu peguei o remédio com a minha mãe, peguei o remédio com a vizinha. Isso, a pessoa está se automedicando, e a gente tem falado assim, o risco que isso causa para a pessoa, e a gente sempre orienta mesmo para não fazer isso, procura um profissional, porque o remédio que o vizinho toma, ou alguém da família toma, pode socorrer momentaneamente, mas isso vai te trazer consequências, porque cada caso é um caso, é Sim? necessário que o médico psiquiatra avalie a situação e dê a medicação propícia para aquele momento, para o quadro dela. Então, mais uma vez eu vou repetir assim e pedir às pessoas para que não façam isso, não se automediquem, procure Então, o seu profissional, o seu médico, a e diferença converse com entre, ele sobre isso. o remédio, o veneno e a dose, não é? Então, Uhum, o que é bom para fulano pode ser péssimo para ciclano e pode ser mortal para beltrano. Então, né, isso. evitar pegar remédio do vizinho. Se o vizinho se automedicou, dá esporro nele, manda procurar um profissional de saúde. Não deveria ter falado dar esporro, né? Mas, né, chama atenção, dá um puxãozinho de orelha. Puxa a orelha, né? Dá esporro mesmo, né? Isso é errado. É, é. E procurar ajuda, né? Procurar um Uhum, profissional para poder passar uma medicação que realmente vá ser efetivo, vá ajudar sem risco de causar uma dependência ou ter algum efeito ruim pensando em parte cardíaca, hepática, renal, alterar a uhum, pressão alta, interferir em remédio de diabetes, ou para as mulheres, medicação que pode interferir em anticoncepcional e acabar acontecendo uma gravidez na época que não querem ter filhos, enfim. E olha que já, em um minuto a gente falou várias situações ruins, né? exatamente. Da mesma forma que a pessoa que vem com uma certa medicação, né, controlada, e às vezes ela, por si só, ela resolve parar de tomar o remédio, ela para de uma forma abrupta, É, né, e como isso pode trazer consequências muito sim. piores para a vida dela, né? Isso é um erro grave também, Isso, é que a gente sempre orienta que não deve ser feito, uhum, mas para alguns pacientes entra no ouvido e sai pelo outro, né? é, E acaba sentindo na pele, né, o retirar abruptamente uma medicação. uhum, Basicamente, nenhuma medicação psiquiátrica deve ser retirada de forma abrupta. Os tarja pretas, então, quanto mais devagar for retirada, melhor. E sempre com uhum. orientação do profissional para evitar crises de abstinência, recaídas e sofrimentos, né? Tiago, uma pessoa, por exemplo, é uma pessoa que sofre de insônia, porém é resistente a buscar ajuda profissional, justamente por medo de tomar a medicação. Quais seriam as consequências negativas dessa pessoa que reluta contra a medicação? Existe hoje, por exemplo, algum medicamento que não causa dependência? Sim. É possível tratar a insônia também sem a medicação? Né? A Então, gente vê Carlos, muita dúvida, né, em relação a isso. a gente tem medicação hoje que a gente usa para insônia que não causa dependência e que é extremamente fácil depois ser retirada sem dificuldade. Então, isso a gente tem no mercado hoje medicações extremamente seguras com esse objetivo. É possível tratar a insônia sem medicação? Sim, é, desde que, desde que saibamos a causa da insônia e que não seja uma doença que necessite de medicação. Muitas das vezes, Carlos, que a gente já conversou aqui outras vezes, uma higiene do sono já costuma ajudar muito. O que seria higiene do sono? Evitar café ou líquidos pretos, né? Coca, Pepsi, chamate, depois de 4 horas da tarde, porque isso atrapalha o sono. À noite, depois de uma certa hora, 8 horas, por exemplo, 7, depende da hora que você quer dormir,
Evitar essa luz branca no meio do quarto, tentar uma luz mais no canto, ou uma luz indireta. A luz branca ativa muito essa parte cerebral. Muita gente aqui está ouvindo a gente já viajou de ônibus ou avião. Por que que nas rodoviárias, nos aeroportos, à noite ou madrugada, as luzes são sempre brancas e fortes? Justamente para induzir a insônia e atrapalhar sono. Então, a luz branca no meio do quarto à noite não é muito legal. Evitar comer um boi na janta, né? Quanto mais você se alimenta à noite, pior o sono. Bebida alcoólica também é extremamente ruim para o sono. Pode até ter a sensação que ajuda, que induz sono, realmente causa um relaxamento no início e pode induzir sono, mas atrapalha muito a manutenção do sono e você tem uma noite péssima, muito mal dormida. Celular, TV, computador, tudo isso é inimigo para o sono. Então, a higiene do sono é muito importante, pouca gente faz, e né, se a causa da insônia for simplesmente comportamental, enfim, a higiene do sono pode ser bem efetiva. A gente comentou na última live que eu participei de um congresso internacional no ano passado ou retrasado, já não me recordo, que veio um inglês, psicólogo inclusive, falando da terapia cognitivo comportamental para insônia, e com excelente resultado lá na Inglaterra. E mudança de comportamento funciona muito também para insônia, desde que não tenha uma causa devidamente patológica descrita como que necessite de medicação, né? Mudança de hábito, né, Carlos? Simplesmente, né? E atividade física, fundamental para melhorar sono também. Agora, se esse paciente não quer usar remédio, não faz nada disso, aí, né, sinto muito, vai sofrer bem, né? Inclusive veio uma pergunta agora lá de um amigo lá do Paraná. Ele diz assim, uma pessoa que tem bipolaridade, foge um pouco do assunto, mas está dentro do contexto geral, né? Uma pessoa que sofre de bipolaridade e tem dificuldade de aceitar a medicação e a própria doença em si, né? Ele está querendo assim, como agir, né? O que fazer com essa pessoa que nega, né, a ajuda da medicação e não aceita a própria doença? Então, bipolar é uma doença bem grave e que gera muitas situações ruins para a pessoa e para quem ela convive. Não usar a medicação por transtorno bipolar pode gerar situações muito graves, quadros depressivos importantes, quadros depressivos que a gente fala da pessoa não sair da cama, nem para tomar banho, nem para se alimentar, ou pode gerar quadros de euforia, agitação, agressividade, delírios, alucinações, tentativas de suicídio, e que vão necessitar de intervenção psiquiátrica de emergência, que vão necessitar de levar o paciente à força, contra sua vontade, com serviço de emergência, seja clínico ou psiquiátrico, para ser feita medicação injetável. Se isso não corrigir o problema da crise, internação psiquiátrica. Então, o paciente que tem um transtorno bipolar não aceita a medicação, invariavelmente ele vai ir para algum desses dois polos mais extremos e vai necessitar de internação psiquiátrica em algum momento da vida. Pode acontecer da pessoa ter uma sorte, enfim, ser abençoada e não necessitar disso. Mas vai acontecer também, se não necessitar disso, problemas sérios de relacionamento, interpessoal, profissional, disfuncionalidade, dependência química, enfim, uma série de outras situações ruins que vão impactar negativamente na qualidade de vida dele. Então, o transtorno bipolar é uma doença grave que precisa de tratamento e que a medicação corrige muito bem, sem impacto cognitivo, que permite que trabalhe, que constitua a família, enfim, que tenha uma vida relativamente dentro do normal, bastando que use medicação. Tiago, é interessante essa sua explicação. Isso também se aplica, Tiago, para quem tem transtornos ansiosos, por exemplo, a síndrome do pânico, que tem sido muito comum, né? Então, a síndrome do pânico, o ansioso que tem síndrome do pânico, ele vive com medo, vive com angústia, com sofrimento, e costuma ter o que a gente chama de agorafobia, que é o medo de passar mal, que é o medo de ir a público e passar mal em público. E que gera sofrimentos absurdos, insônias,
pode atrapalhar até a senso-percepção, gerar confusão mental e sintomas físicos intensos, né? Taquicardia, sensação de que vai morrer mesmo, né? E tem muitos casos que não sai de casa, leva a isolamento social e que vai necessitar de uma intervenção. Então, antigamente, dificilmente você tinha internação psiquiátrica por quadro de ansiedade, né, Carlos? Hoje já é bem comum, por conta da negação de doença, recusa de medicação e riscos para a própria vida do paciente e de terceiros, né? Isso serve também a mesma coisa para o TAG, né, Tiago? Sim, mesmo Esse raciocínio, sim, cuidado, né? Que sim. é bem Normalmente os interessante. transtornos mentais, Carlos, mais comuns aí, que a gente já vem falando, depressão, ansiedade, e as variantes da ansiedade, TAG, é, pânico, toque, fobias, transtorno bipolar, dependência química, enfim. Se não tratado, invariavelmente, em algum momento, vai levar o paciente à internação psiquiátrica. Não é o que a gente deseja, mas, né, a gente tem que É, pensar no bem-estar do paciente sempre, né? isso é muito verdadeiro, né, Tiago? Não tem como negar isso, né? Não tem Sim, como. E é importante, Tiago, essa sua fala, que a gente se depara com muitos casos em consultório de pessoas que se negam ajuda, de pessoas que têm medo de tomar certa medicação para não se tornar um dependente daquela medicação. Mas como você bem falou, hoje, poxa vida, as coisas estão mudando muito para melhor, graças a Deus por isso. Hoje já existem medicações que não necessariamente vai tornar a pessoa dependente dela, né? com certeza. Isso com a orientação do psiquiatra, do médico, evidentemente essa pessoa vai obter melhores. Mas hoje a gente não pode negar que uma pessoa, seja-se dentro dos transtornos ansiosos ou depressivos, a pessoa ela tem ainda um certo receio de procurar ajuda, justamente para não tomar o remédio. Ou aquelas, como o Firmino falou, né, esqueci de falar o nome dele, dessa pessoa que nega a própria doença, não aceita a própria doença, né? E torna-se até mais difícil. Bem mais difícil, Carlos. Até o momento que ele não vai passar a não decidir sobre a própria vida, sobre o próprio direcionamento e fazer com que terceiros decidam por ele. Terceiros Uhum. seja um profissional médico ou a própria família, seja esposa, esposo, filhos ou pais, né? A Verônica está perguntando aqui, mas já acabamos de responder isso. Os perigos de uma pessoa depressiva é, de não ser medicada, não aceitar a medicação. Foi exatamente o que a gente acabou de falar, né? O risco que ela corre, essa pessoa, ela deve ser orientada, sim, a buscar ajuda, porque consequências tão ruins, piores, a ponto de uma intervenção de internação, pode acontecer. Então, as E tem pessoas... tratamento, Carlos, tem tratamento, tem como a gente resolver. Se não, se a gente não consegue cura, existe o alívio, existe a efetividade do tratamento, o bem-estar. É igual a gente que usa óculos, sem óculos a gente funciona? Não, não funciona. Quem tem pressão alta não precisa de um remédio todo dia para evitar que a pressão não suba e não infarte. Então, quem quebra uma perna não vai resolver isso? Por que quem sofre de depressão tem receio de procurar um psiquiatra, procurar ajuda, né? Tiago, nós teremos até mais perguntas, mas nós estamos em cima do laço, né? No Instagram é apenas 1 hora. E eu, Instagram, vamos assim, aumentar queria... isso. 1 hora é Vamos pouco. aumentar. Então, daqui a 15 dias, nós estaremos aqui de volta. E Sim, eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer mais uma vez a Chave da Questão pela oportunidade riquíssima, né, de estar trazendo, assim, esse assunto de tão relevância, né, para todos nós. Eu queria, assim, Tiago, você, sua breve considerações finais. Muito sim. obrigado, viu, Tiago? Agradecer a todos, a chave da questão, pelo espaço. Desejar a todos um feliz Dia dos Pais amanhã. Para você pai, para você filho, para você padrinho, sobrinho, enfim. Feliz Dia dos Pais a todos. Estejam com suas famílias, amem, abracem, beijem, escutem, falem, mas escutem também, ouçam seus filhos e fiquem com Deus. E o que eu tenho para dizer, Tiago, de tudo que a gente tem falado aqui, a gente tem falado, não é diferente, né? E a gente comunga desse mesmo pensamento. Muita calma, a solução para